homem público nunca faz tudo, ele sempre faz pouco, porque tem que fazer mais, mais e mais. Eu nasci em 1º de abril de 38, mas a mentirosa foi a parteira. Disse que era uma menina e não era. Em Correia Pinto. Correia Pinto era distrito de Lages. Meus pais o meu pai era professor, agricultor e a minha mãe, naturalmente, também. O pai era viúvo e casou pela 2ª vez, já com a minha mãe, já ao casar já tinha 5 filhos, porque o pai tinha, com a outra esposa, tinha 5 filhos. E aí foi uma escada, né, mais 8. E fora 2 meninas que o pai criou. Então era uma família bem grande. 15 irmãos, e, portanto, praticamente? 15 irmãos praticamente. Nós nos consideramos irmãos todos, né? Minha mãe, na época, tinha em torno de 17 anos, 18 anos. Então, imagine já de pronto com 5 filhos, né? Minha mãe era uma pessoa... O senhor se emociona ao falar da sua mãe hoje? Era uma pessoa assim, não existe, né? A não ser a minha esposa hoje. Ela cuidava de tudo, ela fazia de tudo. Então, o pai saía para o trabalho e a mãe, quando não estava junto com ele na roça, estava naturalmente atendendo a criançada. E fez com que a gente se criasse dentro de um lar de muito trabalho, muito amor, muita dedicação e, naturalmente, muita união. Isso trouxe para os dias futuros um aprendizado que a gente não pode esquecer. Ainda na infância, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Juarez Furtado, se mudou para Curitibanos, onde o pai comprou um cartório. Na adolescência, foi enviado a Lages pela família para continuar os estudos, que ele concluiu em Curitiba, onde se formou em Direito. Depois da formatura, em 1964, voltou para Santa Catarina. Chegamos em Lages, nos estabelecemos, pôs o escritório em cima da junta, naquela época, do trabalho, advogando a advocacia trabalhista, né? E aí a gente tinha 95% dos trabalhadores indo no escritório, aqueles que iam reclamar. E a gente acabou movendo uma ação contra o batalhão rodoviário, em torno lá de 1.800 empregados, e ganhamos. Depois de 3 anos e pouco, nós ganhamos a ação. E ali a vida pública praticamente começou. Por quê? Advogar contra o batalhão, na época estavam caçando, matando, exilando, prendendo e etc., era loucura. Eu já era vereador. Em 66 eu me elegi vereador. 2 anos depois de chegar lá? 2 anos depois de chegar lá, justamente pela ação trabalhista. Porque jogava futebol, joguei no Vasco, no Internacional, no Palmeiras, no Independente, tudo de Lages, né? Ah, tá. Tudo de Lages. Quando prefeito, joguei pelo Bameirindos. E então a gente, como é que se diz, pegou uma amizade grande. Nesse inteirinho, eu era noivo em Curitiba. A Mary sabe da história. Como é o nome da sua esposa? A Mary. Uhum. Eu era noivo em Curitiba e vim para Lages e tal. E via ela jogando, ela era de seleção de vôlei, e eu via ela jogando. E num desses jogos, atrás do instituto, onde eu estudei, e ela também estudou, a escola técnica, eu mostrei uma maçã para ela. Eu mostrei a maçã, ela acabamos então começando o namoro e acabamos casando. E aí, então, a vida feliz até hoje. O senhor se casou na época que era vereador? Eu era vereador, na época, que ano foi? Em 68, em 11 de maio de 68. Daí veio o primeiro filho, a gente, claro, deu o nome de Juarez. Ele, graças a Deus, honra o nome e é médico, né? É homeopata, é pediatra, é homeopata. Ele deu uma neta e um neto,
o Theo e a Paola, e agora casou a segunda vez, que ele separou da primeira, e me deu mais 2 netos, que os garotos formidáveis, a gente considera como neto. Aí veio a Janaína, 4 anos depois, e a Janaína também me deu uma neta linda, 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 querida, como todos os netos, né? E a Janaína nos chamava, ou me chamava de vô, porque nós fazíamos políticas, eu costumo dizer, 24 horas, a Mary e eu. Nós, ela um lado e eu para o outro. Tanto é que um dia em São Joaquim, nós posamos no mesmo hotel, ela com um grupo de mulheres que foram trabalhar em São Joaquim. E eu em São Joaquim também, com mais uns 2 ou 3 amigos lá fazendo campanha. Posamos no mesmo hotel e fomos nos encontrar no outro dia, no café. Nem sabiam que estavam no mesmo hotel? Não sabíamos que estavam lá. Então é uma prova de que a gente trabalhava, eu costumo dizer, 24 horas. O senhor teve sempre ela do lado como um cabo eleitoral? Eu costumo dizer, e é verdade, a Mary foi 70% das minhas eleições. As minhas eleições foram bastante, algumas eleições. Ela que organizava, ela que fazia, eu chegava a fazer... Era a coordenadora da campanha? Tudo. A Mary era tudo. Ela fazia comício, eu num canto, ela no outro. Ela organizava, ela fazia passeata com uns 3, 4 mil mulheres. Ela organizava festividades, enfim. Então, a Mary, além de outros fatores, de esposa, de amiga, de mãe, de avó, de amante, de tudo, ela é tudo. A gente apenas advogado. A equipe minha, a nossa era a Mary e mais 3 ou 4 senhoras. E eu tinha mais uns 4, 5, 6 rapazes. E com essa equipe nós conseguimos chegar na prefeitura. O pai já tinha sido vereador em Santa Cecília, aliás, em Curitibanos, no distrito de Santa Cecília, já tinha sido vereador 2 vezes em Laje, e eu então comecei, naturalmente, seguindo os passos dele, pelo trabalho que a gente fazia, esporte, corria automóvel, aquele negócio todo. Então, a gente também acabou entrando na política. O MDB acabou convidando e nós aceitamos. Como vereador, eu fui o menos votado na primeira eleição. Eu peguei 748 votos, eu fui o último, né? Aí, com o trabalho, saí em 68, candidato a vice-prefeito. Fui candidato a vice do Evilásio Caon. Perdemos a eleição por 1.800 e poucos votos. Era uma oligarquia lá em Lages, você ganhar uma eleição era sonho. Aí veio a segunda eleição de vereador, eu me candidatei, daí fui o mais votado. Como vereador, eu já fazia a descentralização. Eu acho que fui um dos pioneiros em descentralização em todas as atividades públicas que eu tive. Como vereador, ia para os bairros, a Mary também, e nós íamos saber o que se precisava. O que fazer para aquele bairro, o que o pessoal reivindicava, e a gente levava para a Câmara. E eu fazia religiosamente 10 proposições por dia. O meu escritório era em frente à prefeitura, em frente à Câmara, por consequência. Esse era religioso. E nós éramos 4 vereadores contra 9. Então nunca aprovava. Até que, no segundo mandato, aliás, no final do primeiro mandato, peguei um monte de projetos, de papéis que nem eram, coisa, pus em cima da mesa. E aí, discussão daqui, discussão dali. Olha, quando eu for prefeito, eu vou realizar uma a uma dessas obras que aqui estão. Tinha um vereador, médico, de nome Sebastião, que era segundo secretário. Ele puxou, se atrapalhou todo e puxou o receituário. Naquela época o receituário era desse tamanho. Ele se atrapalhou todo. E, senhor presidente, pela ordem, eu requero o internamento do vereador Juarez Furtado, porque disse que quer ser prefeito de Lages. Eu até estranhei, né? E a coisa passou e tal, discussão daqui, discussão dali, daqui a pouco levantou num canto bem à direita o vereador Arnoldo Félix Pires.
Diz, olha, senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito que o vereador Juarez vai ser prefeito. Isso ele era adversário, né? E naquela época eram adversários mesmo, né? Era uma ferrenhos, né, adversário. E acabamos sendo prefeito. Quando Juarez Furtado se elegeu prefeito de Lages, já tinha passado pela Assembleia Legislativa. Renunciou ao primeiro mandato de deputado estadual para assumir a prefeitura. A gente foi o primeiro prefeito da oposição. Lages era uma oligarquia, a oligarquia Ramos, que fez muito por Lages. Nereu Ramos, inclusive, nasceu onde o pai nasceu, em Coxilha Rica, e os Ramos nasceram tudo ali, o pai também nasceu lá. Era de pai para filho, amigos e etc, né? E a gente, apenas advogado. A equipe minha, a nossa era a Mary e mais três ou quatro senhoras. E eu tinha mais uns 4, 5, 6 rapazes. E com essa equipe nós conseguimos chegar na prefeitura. Meu vice-prefeito, que acabou sendo meu inimigo, né? Ele acabou sendo meu, não eu dele. Quem era o vice? Eu não gostaria de citar o nome, mas era o Dirceu Carneiro. Aí acabou me traindo e as coisas hoje para mim passou. Ele seguiu o seu mandato, sua vida. Eu elegi vice, eu elegi deputado federal. E é claro que eu não trabalhei para Senado e nem para governador que ele foi. Mas foi vice-deputado federal graças ao nosso apoio, porque ele não entendia muito de política. Então o senhor administrou sem vice praticamente? Não, no começo a gente, tudo bem, tudo certo. Era a administração Juarez Furtado, Dirceu Carneiro. E nos 6 meses já começou as coisas a mudar. Ele a montar a sua equipe, a dividir os assessores e etc. Até que eu descobri e chamei e digo, olha, você não está fazendo a coisa certa, você vai ser o prefeito, porque eu vou te apoiar, né? Nós estamos começando, você não está fazendo certo. Aí se desculpou aquele negócio todo e aí continuou. Isso foi que ano? 72? Elegemos em 72 e começamos em 73. Aí, é claro, eleitos, eu fui a Campinas com o Dirceu, fomos a Campinas na administração do Quércia. E lá, para saber alguma coisa, aprender, eu tinha feito uns 4 cursos, uns cursos de administração pública no exterior, 2 na Espanha, um em Miami, outro em Washington e tal. Isso fez com que a gente começasse a primeiro passo montar uma equipe boa, uma equipe ótima de trabalho. Nós tínhamos minoria na Câmara, mesmo como prefeito. Nós tínhamos o governo do Conde Reis contra e o governo federal contra. Nós passamos 4 anos e não recebemos 1 centavo do governo, né, com exceção daquelas verbas que eram obrigatórias, mas não recebemos. Até que fizemos um empréstimo do Banco do Brasil, naquela época de 8 milhões de cruzeiros, né? E fizemos um empréstimo e naturalmente começamos a fazer algumas obras, né? O primeiro passo, claro, organizar a prefeitura, levantar a situação. A dívida eram 12 milhões e 500 de arrecadação e 8 milhões e poucos de dívida. E como eu tinha, num dos cursos desse, ouvido de um professor que baixar impostos aumentaria a arrecadação, baixamos os impostos, em média, 50%. Não aumentamos os 4 anos, não demos anistia, né? E chegava no final do mês, no começo do outro mês, nós executávamos quem estava devendo. Em síntese, a dívida nós pagamos em 6 meses e pouco, e de 12 milhões e 500 foi para em torno de 55 milhões de cruzeiros. Com as contas da prefeitura saneadas, Juarez Furtado conta que passou a se dedicar às soluções dos problemas sociais e econômicos de Lages. Serrarias fecharam, né, porque foi proibida a corte de pinheiro. E fechando as serrarias, o que ocorreu? Os empregados vieram tudo para a cidade, né? Então, o que nós vamos fazer? Área industrial e buscar a industrialização. Mas não ficou aí. Para segurar o pessoal do interior, para não vir para a cidade, nós partimos para a piscicultura, para a apicultura, maçã, né? E partimos, então, para essas ações que foram amenizando e segurando. Tanto é que no último comício
que nós estávamos no Morro do Posto. Comício para? Comício na eleição, que era o último comício da eleição do Dirceu. O senhor apoiou o Dirceu logo depois? Aí apoiamos e tal, se eleger. Aí eu fiz um discurso dizendo, pelo amor de Deus, quem estiver desempregado, levante a mão. Tinha umas 1.500, 2.000 pessoas. Sabe quantas pessoas levantaram a mão? 3. A esses 3, eu digo, vocês não vão ser empregados na prefeitura. Vocês vão amanhã às 9 horas na prefeitura que eu vou arrumar uma colocação para vocês. Telefonei para 3 firmas e colocamos os 3. E não tem nada de obrigação, não tem nada de favor, eu não mereço elogios por isto. O homem público não merece elogios, o homem público tem que trabalhar, tem que servir, tem que ser sério, tem que ser competente, tem que ser dinâmico. Tem que atravessar as horas, seja ela qual for, deste ou naquele sentido. Então, não é favor, não mereço elogios, não mereço aplausos, nem nada, porque era o dever do político. Eu discuto o problema da Constituinte. Nós não fomos constituinte. Chamam e até brigam por isso, mas nós não fomos constituinte. Nós tivemos poderes constituintes. Juarez Furtado elegeu o vice Dirceu Carneiro prefeito e se elegeu deputado federal. Foi o segundo mais votado em Santa Catarina. Eu assumi a presidência da Comissão de Serviço Público da Câmara, onde fizemos um trabalho em torno do funcionalismo público nacional, né? Descentralizamos também. Levei a comissão nas capitais, onde reunia funcionários, governador, presidente de assembleia, secretários, levava os deputados da região, né? E fazia com que os funcionários se valorizassem, se autovalorizassem. Nessa ação da comissão, naturalmente, daí nós partimos para a criação da Frente Parlamentar Municipalista. A iniciativa de propor a criação da CPI da Anistia. O primeiro passo eu fui no Ulisses Guimarães. Presidente, eu estou com uma ideia aí que eu não sei se vai dar certo, mas eu quero o seu apoio. Qual é? Ele bem assim, sentado. Qual é? Presidente, eu vou requerer a CPI da anistia. Se você está louco, mas eu te apoio. Com o apoio dele, eu costumo dizer que ia até no inferno. Um homem extraordinário, com uma visão, líder nato, um estadista. Quando ele disse eu te apoio, partimos para a ação. Era ver onde é que foi o fulano, morreu, e foi exilado, e foi preso, e foi isso e aquilo, né? Na Revolução. É claro, sem revanchismo, era apenas um levantamento que estão fazendo hoje. A Comissão da Verdade é mais ou menos parecida. Mais ou menos a Comissão da Verdade. Aí então reunimos, veio gente do exterior, veio do Brasil inteiro, foi uma movimentação enorme. E quando ela cresceu e ferventou mesmo, acharam um jeito de arquivá-la. Ao final do mandato de deputado federal, tentou ser prefeito de Lages mais uma vez, como oposição ao antigo vice Dirceu Carneiro. Não conseguiu se eleger. Que até foi bom, porque eu passei a voltar a advogar e foi onde eu adquiri alguma coisa com a advocacia. Com a política eu só adquiri depois de 30 anos esse apartamento. E fora da política, como advogado, eu adquiri mais coisas, né? Graças a Deus e graças ao trabalho e graças à minha mulher. No pleito seguinte, se elegeu deputado estadual. Em 1987, chegou à presidência da Assembleia Legislativa. Acabei disputando com o deputado Iraí Zílio, na bancada, e ganhamos por um voto. Nós cortamos cargos, nós tínhamos dívidas, tivemos que pagá-las, nós tivemos que reformar o plenário, tivemos que reformar o refeitório, os projetos e etc. eram tudo jogados, criamos
como é que posso dizer, a história do Poder Legislativo. O Pedro Porte foi o idealizador, não fui eu. Ele levou o prefeito, presidente, eu tenho uma ideia, vamos reunir, esse troço está tudo jogado, tá bom? Nomeamos a comissão e eles partiram para a ação. E hoje é um trabalho bonito que está lá. Daí tivemos que, segundo ano, sair da presidência, fomos ser secretário de trabalho, onde também descentralizamos, passamos para viajar no Estado, fazendo com que a arte, a cultura e o trabalho, e a Mary foi a grande responsável também pelo trabalho realizado. Então, você viu por quê? Eu chamo a Mary de meu anjo, minha joia, minha flor. Que ela foi um anjo mesmo, que esteve sempre do seu lado, né? É o anjo. Que bom que o senhor tem pessoas do seu lado que sempre lhe emocionam, né? E ela me chama de meu gato. Então isso faz com que demonstre que a nossa vida tivemos nossos percalços, tivemos com dificuldades, especialmente depois que nós falimos. Eu tinha criado uma empresa, a Fulperval, depois a Encapel. Empresa de quê? Empresa de embalagem de papel. E nós falimos, porque eu, como prefeito, eu entrei uma vez na fábrica. E, por consequência, ela, quando saía, estava falida. Isso então, no mandato no primeiro de prefeito? Mandato. E a única vez que eu entrei, quando foi o Lazinho, que foi candidato a senador, visitar-nos, e nós fizemos um churrasco. Foi um encontro político. Então a gente ali teve dificuldades mil. A gente passou muito rápido na presidência da Assembleia. O senhor foi presidente numa época que tinha uma constituinte, né? Era difícil? Eu discuto o problema da constituinte. Nós não fomos constituinte. Eles chamam e até brigam por isso, mas nós não fomos constituinte. Nós tivemos poderes constituintes. Constituintes foram os deputados federais de 88. Esses foram constituintes e deram poderes na Constituição Federal para nós, estados, fazermos a nossa Constituição. Então, na realidade, nós tínhamos poderes constituintes. E aí, é claro, a gente organizou, né? Reformas de plenário, reformas de comissões, e viagem de organização, equipes, etc. Até que surgir, então, o presidente vai cuidar da Assembleia e vai eleger um outro presidente. Aí houve aquela discussão normal e natural e entendíamos que não precisávamos dois presidentes. O senhor queria coordenar também a Constituinte, aí o senhor acha que não precisaria uma realidade, outra... É claro, era um custo, gastos mesa. E de certo sem necessidade. O chefe deu continuidade, o apoiamento também, e a Constituição saiu. Com erros, é bem verdade, e bastante. E eu até fiz um voto em separado, porque nós entendíamos que certas coisas não deveriam estar na Constituição, porque eram cópias da Federal, que não precisavam. E aí vieram as ações e, consequentemente, as alterações. A Constituição Federal também aconteceu, a não ser a dos Estados Unidos, que tem 7 artigos, tem 200 e tantos anos, né, ou mais, né, e não altera. Mas o fato é que elas foram sendo alteradas porque, modéstia à parte, a gente tinha razão. Juarez Furtado encerrou a carreira política no início da década de 1990, mas como advogado ainda está na ativa. Eu ainda advogo, mas advogo mais por uma questão de não ficar em casa, né? E gosto, como gostava do futebol, como gostava do basquete, eu gosto de advogar. E é um trabalho dioturno, porque você tem que trazer serviços para casa, é sábado e domingo. Se vai para a praia, tem que levar o notebook, tem que fazer as ações e prazos e etc. Mas eu gosto e, graças a Deus, quero parar, mas não quero parar. Para as novas gerações de políticos, deixa um conselho. A honestidade quem presta serviço público, seja funcionário, ou seja dirigente, seja prefeito, vereador, deputado, senador, é a exigência natural de ser honesto, trabalhador, competente, e se não tem competência, assessorar bem e fazer o seu trabalho. Caso contrário, saia da vida pública.
Eu saí da vida pública depois de conquistar os mandatos que a gente falou, de 2 de vereador, 2 de estadual, prefeito, deputado federal, secretário e tal. Saí da vida pública e chegou o momento, outro tem que seguir o trabalho, né? O outro tem que fazer a continuidade, né? E essa continuidade é o óbvio. E o trabalho dessa forma honesta, dedicada, com carinho, é obrigação, é dever. O homem público nunca faz tudo, ele sempre faz pouco, porque tem que fazer mais e mais. O senhor disse que gosta muito de futebol, o senhor torce para algum time? Não vou mais a campo de futebol, né? Mas eu gosto de futebol, eu assisto futebol, torço. Por exemplo, não sou nem Avaí, nem Figueirense, mas quando os 2 jogam contra o meu Vasco, eu torço por eles. Interessante, né? Porque não é que é até uma questão de bairrismo. Né? Estou morando aqui, estou vivendo aqui, tenho amigos aqui. Amigos não são muitos. Eu tinha muitos amigos quando estava na vida pública. Hoje, se você me perguntar, me cite 4 amigos. Olha, dá um trabalho, mas eu cito, né? Então, a amizade é isso, assim, quem está no poder é um, quem não está é outro. Isso o senhor aprendeu com a vida? Com a vida. Com a vida.